Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar o culto com uma oração e agradecimento também, agradecer a Deus por ter permitido nós vir aqui, ter trazido nós pelo dia, pela vida que Ele vem nos sustentando, a cada dia, cada segundo, não tem como, né? Até o dia de amanhã, até o último dia de nossas vidas. É Deus de todo o povo, na face da terra, tá? Porque Deus está sustentando todos, né? As criações, né? As aves, os peixes, tanta coisa, tudo que depende de Deus, né? E agora nós aqui pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e depois continuar a mensagem, o estudo, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, fomos até o versículo 17, por aí, né? Por aí, né? Foi em 17, está marcado, né? Então, vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente queremos agradecer-te por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo, pela vida, pela saúde, o pão de cada dia, a igreja aqui reunida, os irmãos em Cristo, e pedimos também em favor de cada um de nós, família de nossos filhos, nossos irmãos paternos, pedimos em favor dos que estão trabalhando, aqueles que estão em fraqueza, assim, em desânimos, não estão sentindo força, em outras palavras, que estão aqui que sabem, né, que não vêm aos cultos. Pedimos desde já no culto de amanhã que possamos estar aqui novamente para cultuar o teu santo nome, conhecer aquele pastor Miguel que vem nos visitar, ele, a esposa dele e a filho dele. Pai Santo, em nome de Jesus que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados, amém? Vamos louvar o Senhor. Agora o hino está aqui. Que nunca ele dera vir nem olhar para Jesus Salvador. Então você escolhe. Você pensa, é uma coisa que você pensa, Não, mas esse é o Perazida, é o refrão, né? Não, começo, né? Começo é terra vida em olhar para Jesus. É a primeira letra. É 195. Ah? 195. Aqui passou então, foram 95 aí, né? Ela é só o maior.
246. 246. Também é a Sol maior. Esse é lá bemol, a senhora pode pôr a braçadeira aí, naquele lugar que eu fiz. Bem no meio reto, senão não deve ser. Um pouquinho para cima, bem no meio assim do vão. Tem que apertar bem.
Bem, hoje temos visitar a Sônia, que eu conheço ela por Soninha, né? A Sônia. O Carlão faltou hoje, nunca ele faltou, né? Deus cuida. E a irmã Vitória, né? Que Deus abençoe. E agradecemos a Deus. Para a irmã Marinda viajou esses dias, que visitou 2 igrejas batistas lá, né? Duas vezes na igreja, amém. E mandaram lembrança aqui, não sei quem só falou aquela hora para me falar, né? A Marinês. Então tá bom. Então vamos para a mensagem. O versículo 17 de Romanos, capítulo 5, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então ele está fazendo o prejuízo aqui, ó. A ofensa de um só, que é o pecado de Adão. A morte reinou por esse, quer dizer, por Adão. Ela reinou. Agora, muito mais agora de lucro, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é morto, não, em vida. Porque o crente, o corpo morre, esse corpo não é eterno, mas ele é em vida, quando estiver lá, corpo glorificado e em vida. Mas por um só, que é Jesus Cristo. Olha, ele fala reinarão em vida. Muito interessante, importante isso para nós. Você ter certeza que você vai reinar com ele. Então Paulo ele apresenta aqui um argumento poderoso sobre a natureza da graça e a obra redentora de Jesus Cristo. Através de uma comparação direta entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus Cristo. Então, olhando para o lado da desobediência de Adão, só houve um desastre. Por causa de Adão, todos já nascem desobedientes. Então já nasce com aquele pecado. Se tornou todo desobediente a Deus. E agora, a obediência de Jesus Cristo. Cristo foi obediente, guardou a lei em nosso lugar, não pecou. Ele é um obediente, um filho obediente do Pai, 100%, não tem como explicar. Agora, até hoje, há um prejuízo muito grande na desobediência. Quando alguém desobedece a Deus, só tem a perder, Agora, quem obedece, só tem a ganhar. Para começar, aquele que obedece, quando alguém exorta sobre o Evangelho para uma pessoa, ele obedece, ele crê, ele aceita, então ele ganha, ele não perde. Agora, através de uma comparação direta entre a desobediência, ele fez uma comparação direta entre a desobediência e a obediência. Então, Paulo ele demonstra aqui também a magnitude da graça de Deus. E também
mostra a esperança da vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, então ele pode desde já ter esperança da vida eterna. Ele vive com fé, ele vive com esperança. Ele não vive confuso. A pessoa que não chega à fé genuína, não tem esperança, ele anda confuso. A mente dele. Ele vai em uma na igreja, ele vai em outra, ele procura, ele quer ver se acha alguma coisa que agrada ele. Nós não devemos procurar algo que nos agrada, nós devemos procurar que agrade a Deus, primeiro. É claro que a gente quer receber agrado. O agrado é bom, mas nós não podemos receber agrado, pecaminoso. Então ele mostra aqui, e Paulo também escreveu sua carta aos Romanos no século I, com o intuito de abordar as questões de justiça, salvação e a natureza da fé em Jesus Cristo. Ele procurou para poder falar, para poder pregar, para poder ensinar. Então é isso que nós devemos também, procurar aprender mais, procurar para poder falar mais para as pessoas. Ontem, acho que foi ontem, fui para ir na casa do novo Ardelei, não achei ele lá, né? Fui no serviço, não achei. Fui na casa do consogro meu, Tony Gonçalves. Ele está com 75 anos e com 70. No casamento dele, com a sanfona do Vinícius Gordinho, eu toquei no baile. Quem imaginava que a minha filha e o rapaz ia ter a filha ia casar com o filho dele? E sentado na mesa, pregou o evangelho para ele, pedi se poderia, fui lendo, explicando. Olha, falei bastante coisa de todos os lados. Eu usava todas as experiências e tudo. E ele gosta, ele abraça eu, ele gosta. E foi bom, não saí propósito de ir lá, mas Deus no fim levou lá. Então, aqui nós vemos, a igreja em Roma era composta por cristãos de diferentes origens. E nós aqui, as igrejas hoje também têm diferente origem. Uma tem origem, outra tem outra tem várias. Tem vários tipos de pessoas. Mas ninguém pode fazer diferença na acepção de pessoas. Mas Jesus é o mesmo, é um só. A fé é uma só. Pensamento tem bastante. Opiniões tem várias. Mas só que na hora da afinação com Jesus Cristo, da salvação, na fé, é o que importa. Aí somos irmãos. E Paulo buscava unificar, quer dizer, a comunidade, ele buscava para poder unir as comunidades, mas não nele, em Jesus Cristo. Então nós devemos procurar fazer que as pessoas unem a Cristo. Aí Deus nos usa, o Espírito Santo usa nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. Ele deixou nós aqui para isso. Todos nós temos um convite. As irmãs, irmãos, jovem tudo. Tem oportunidade, fala de Cristo. Então ele procurava fazer essa união, mostrando a todos que pode alcançar a salvação. Todos sem merecimento nenhum. A salvação é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, é um presente de Deus, como dependendo só de crer em Jesus Cristo.
É isso. Neste contexto aqui, a referência à ofensa de um só, Adão, e a abundância da graça em Jesus Cristo. Aí abunda a graça. Então, isto aqui, irmãos, esse versículo, ele reforça a importância da fé em Jesus Cristo. A importância da fé. Muitos dão mais importância nas obras, na igreja, na religião. Não, a igreja é importante, mas a igreja é pecadora. Cristo morreu pela igreja. Então quer dizer que a igreja não salva ninguém. Ela trabalha para o seu Salvador. Ela prega o seu Salvador. É isso que é a missão da igreja. Então nós vemos aqui que tem mais. A importância da fé em Jesus Cristo como único caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, é a verdade. Ele é a vida. Quem quer ter vida, vida eterna, é Jesus. Salvação eterna. E então Paulo ele utiliza uma lógica de comparação para demonstrar a superioridade da graça de Deus. Não tem como pôr na altura que está a graça de Deus sobre a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela está caída. A graça de Deus da humanidade, a humanidade pecadora, a humanidade está caída. Agora, a morte de Cristo na cruz simboliza o domínio do pecado e as suas consequências. O pecado só traz consequências. O pecado nunca traz bom resultado. Que se propaga agora, o domínio do pecado e as suas consequências, que se propagam por toda a humanidade, a partir da ofensa de um só, que é Adão, de um homem, aí propagou para toda a humanidade. Então, por outro lado, a abundância da graça, que for a graça abunda, superabundou. E o dom da justiça representa a obra redentora de Jesus Cristo. O dom da justiça, a justiça de Cristo imputada em nós, que oferece a possibilidade da vida eterna. E a restauração da relação com Deus. O homem está separado de Deus. O homem está distanciado de Deus, cada vez mais. Cada vez mais está mais difícil de aceitar a salvação, o Filho de Deus. Está separado, está afastado. Mas ele quer restaurar a restauração da relação com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí restaura, aí passa a ser filho de Deus, não filho do diabo. Esta vida se refere à vida espiritual que é eterna. Ela é eterna, ela não tem fim. O teu começo é quando você aceita. Mas ela é acessível a todos que se arrependem
dos seus pecados e aceitando Jesus como seu Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida, ou da vida toda, em todo momento. A expressão aqui, reinarão em vida, destaca a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que proporciona aos cristãos um reino de justiça, paz para sempre. Eu li aquele dia, lembrei agora, Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Quando a pessoa aceita Jesus, e lá não vai ter mais choro, e não haverá mais morte, lá no reino milenar, quando estiver com Cristo. Olha, irmãos, o cristãos que tiver em corpo assim no milênio, corpo natural, os que entraram quando estamos aqui, eles vão provar a morte, mas não vai ser sepultado. Eles vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Agora, aquele que não aceitar Jesus, aquele pode ser sepultado, porque a ressurreição tem a segunda ressurreição. Aí eles vão ressuscitar no final, quando acabar o milênio, para entrar no novo céus e nova terra. Lá não entra de jeito nenhum mais. Aí tem o grande trono branco, tem o tribunal de Cristo, para ser, aí é novos céus e nova terra. Então é que ele fala, não há mais pranto, nem clamor, ninguém vai clamar mais, aqui cada um clamando mais do que o outro, com pranto, reclamação, nem dor, tudo cheio com dor, é resultado do pecado, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quando tiver lá, as coisas da dor, vai ver, coisa passada, já passou. Então nós convertemos, nós estamos em Cristo, mas nós sentimos dor, ficamos doentes. Eu não sei, eu não vou falar agora aqui porque está gravando. Que eu vi sem querer, eu vi uma coisa no celular, foi um preso. Bom, deixa para lá, vocês vão depois, a gente fala. Então aqui, não haverá mais morte. Essa comparação aqui enfatiza a natureza gratuita e abundante da graça de Deus, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, tornando possível a reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna. Ao versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. É um dos pontos essenciais, importantes, dos ensinamentos de Paulo para os cristãos. Um versículo desse que ele deixou escrito. As cartas dele, por exemplo, apresentando uma poderosa semelhança, baseando-se entre a entrada do pecado no mundo, através de Adão, e a entrada da graça através de Jesus Cristo, quando veio ao mundo, para tirar os pecados, levando em seu corpo na cruz. Quando Adão, antes de existir a humanidade, caiu, entrou o pecado no mundo. Depois passou ali, passou milhares de anos. Aí veio Jesus Cristo, na forma de homem, desceu na terra, viveu junto, nasceu de uma mulher, para tirar o pecado que Adão cometeu, por causa de Adão. Ele coloca aqui, em confronto a obra de Adão com a obra de Cristo.
revelando a magnitude da graça de Deus e o poder de Cristo, para nos reconciliar com Deus. Irmão, nós estamos reconciliados com Deus, graças a Jesus Cristo. Mas tem hora que precisa ter cuidado, que se afasta, não perde a salvação, mas afasta da presença dEle. Quantos que não estão desviados do caminho, afastados da presença de Deus? Que a pessoa que está afastado, será que ele está lendo a Bíblia? Será que está louvando? Olha, irmãos, Deus é quem sabe, Deus que julga. Então, Paulo escrevendo aos cristãos romanos e para nós, porque estava preocupado com a salvação dos gentios. Então Paulo ficava preocupado. Ele não preocupou tanto com a família dele, mas ele orava a família dele. Ele queria, quanto que é bom que eles, mas eles confiavam na religião deles. Era zeloso, mas sem entendimento. Então não adianta hoje ser zeloso por uma religião, mas sem entendimento. Nós devemos ser zelosos pela nossa igreja, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, mas com entendimento, sabendo por que nós estamos sendo zelosos, por que nós estamos evitando certos pecados, certas coisas, por que nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. Deve fazer isso com entendimento. Então, através de uma argumentação lógica e persuasiva, convencedora, ele demonstra a justificação pela fé em Jesus Cristo. É o que nós devemos fazer também. É a única maneira para alcançar a salvação, tanto para judeus como para gentios. Gentio quer dizer que os estrangeiros. E hoje nós, por exemplo, nós aqui, os gentios são os de fora, os estranhos. Então nós não vamos pregar a salvação para a igreja, para cristão. É bom ouvir para ficar mais, recordar. Eu gosto de ouvir e não canso. Para recordar que a gente foi salvo, para amar mais, mas não precisa de mais pedir a Deus salvação, pedir bênção para Ele. Ele é o único que abençoa. Homem nenhum abençoa ninguém. Homem nenhum, pastor nenhum, igreja nenhuma tem poder de curar alguém. Que esse um que eu vi hoje lá está com os olhos tudo machucado. E ele é curador. Veja que tu vê na televisão direto. Ué, mas se ele tem poder para fazer a pessoa andar tudo, como é que não ia o poder para ele ter livrado daquilo? Os irmãos, a única maneira é pela fé a salvação. Assim como no capítulo 5, versículo 18, que estamos lendo, ele está mostrando que assim como a desobediência de Adão trouxe condenação sobre toda a humanidade, a obediência de Cristo trouxe a salvação e a justificação e a vida eterna aos que pela fé vieram a crer nele. Aí irão receber o perdão de Deus, a graça de Deus e a vida eterna, tudo isso. Versículo 19. Porque, como pela desobediência, aqui só fala desobediência de Adão. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Justo sem pecado? Não. Justo porque tem a justiça de Cristo. Quem tem a justiça de Cristo é justo. Porque como pela desobediência de um só homem,
Este versículo é fundamental para a salvação do homem, estabelecendo um paralelo crucial entre a queda de Adão e a redenção em Cristo, de Cristo Jesus. Então Paulo demonstra que a justiça de Deus na condenação do pecado, que Deus condenou o pecado e condena o pecado. A oferta da graça, traçando a magnitude ao ato redentor de Jesus. A compreensão deste princípio é crucial para entender a natureza da salvação e a relação entre a humanidade com Deus. Quando a pessoa entende a natureza da salvação, eu estou salvo. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. Ele pagou meus pecados. Aí ele vai entender. Agora eu estou em boas relações com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus. Não estou mais separado de Deus. Agora, homens não faz isso. Para fazer unir a pessoa com Deus. Deus usa ele para ele pregar aquele que une. Então, os irmãos, a compreensão de Adão como o primeiro homem, está em 1 Coríntios 15, 45, era uma crença dividida, que representa a humanidade em sua queda original. Agora, nós vemos, irmão, por cada queda original de Adão, houve um colapso no mundo todo. Por isso que entrou o pecado no mundo e acabou estragando tudo. Agora, o versículo, adiantar um pouco aqui, a desobediência de um só homem, Adão, resultou em queda de todos os homens. A obediência, nós vimos, de um homem veio a salvação. Agora, o versículo 21, diz assim, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, este versículo é importante para compreender o que Paulo ensina sobre a doutrina da salvação eterna. Ele compara entre o domínio do pecado e o domínio da graça. O ponto elevado na história definitiva é de Cristo. É Ele que fez o final, sobre a morte dele na cruz. Então esta passagem destaca a soberania de Deus sobre a justiça de Cristo e que proporcionou toda a salvação. A salvação vem da graça, a salvação vem através de Jesus Cristo, que é a justiça de Cristo imputada em nós. Agora vamos começar o versículo, o capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aí no capítulo 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Prestam bem atenção na palavra permanecer. O que quer dizer permanecer? Permanecer é praticar e pecar para sempre, ficar pecando. Então ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E no versículo 2 ele diz: de modo nenhum.
Agora, é ser uma pessoa desobediente e não querer abandonar o pecado, continuar praticando ele a todo tempo. Então, a pessoa que vive nessas condições, ele não abandonou o pecado. Agora ele fala que a graça abunde. Paulo levanta uma questão fundamental sobre a relação entre a graça e o pecado. Só porque a graça é maior que o pecado, não significa que o cristão tem liberdade para pecar. Ele tem. Nós temos liberdade para pecar, mas não porque a graça ela é maior, eu vou sentir, aproveitar essa liberdade, porque nós somos livres. Agora, nós vamos ter a liberdade para aproveitar para pecar? Não. Só porque a graça é maior? Muito pelo contrário. A resposta deve ser não. Pois o apóstolo Paulo escreveu isso na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Resposta, versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Apóstolo Paulo diz: nós que estamos mortos, mas nós estamos aqui vivos, mas mortos no sentido para o pecado. Não tem aquela atividade, aquele desejo de estar no pecado. É isso. A palavra como, a pergunta de Paulo revela uma profunda compreensão da nova natureza e que ela vem de Jesus Cristo, a nova natureza. A salvação não é comparada como um ingresso que você compra para entrar no lugar, para assistir um show. A salvação não é comprada, mas a salvação, mas é uma fé. A salvação ela é comprada. Jesus, comprada por Jesus. Ele comprou. Ele pagou os nossos pecados. Essa nossa fé em Cristo Jesus que leva uma transformação radical. Se não tiver uma transformação, tanto na língua, na boca, na vida, no testemunho da nova vida que é pelo novo nascimento, uns mais, outros menos. Quando cremos em Cristo, somos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Essa união significa que morremos para o pecado, ressuscitados para uma nova vida. Então nós somos ressuscitados para uma nova vida. Agora, continuar no pecado seria negar a fé. Continuar no pecado. A fé deve ser pura, genuína, deve ser real, os irmãos. Essa pessoa que vive no pecado, ela não chegou a uma conversão genuína. A vida que ela leva não é uma realidade. Agora, para os cristãos, isto serve como uma exortação de que a graça de Deus não é uma desculpa para viver no pecado como antes. A graça de Deus, por Deus permitir. Se peca porque Deus permitiu. Então nós não devemos ter uma desculpa de fraqueza. Muitos vão pela desculpa, né? Somos fracos, somos pecadores. Não. A graça em nós
O Espírito Santo, ele tem um poder transformador que vem de Deus, vem de Cristo, que nos capacita a viver uma vida santa. É Ele que nos capacita, mas nós devemos estar em oração e vigiar e dar lugar a Ele. A fé em Jesus Cristo resulta em uma mudança no nosso comportamento. Irmãos, é muito sério isso aí, a vida cristã. A vida cristã, ela é bela, mas quando você está bem afinado com Deus, você não fica errando muito. Deve viver uma mudança no comportamento que a gente tinha. Como que eu vou me comportar perante os outros? Pois ele revela uma verdade potencial, que a graça não dá licença para pecar. Pecamos porque somos desobedientes. A graça de Deus não quer que peca. Jesus não quer que peca. O Espírito Santo não quer que nós erramos. Mas só que o Espírito Santo, ele está morando num vaso, numa casa de barro, casa fraca, que eles são no nosso corpo. A fé verdadeira em Jesus Cristo resulta em uma transformação naquele que é nascido de novo, dando uma nova natureza. Já é melhor ter uma nova natureza junto com a velha. Agora quero que alimentar mais. Se alimentar mais a velha natureza e nada da alimentar a vida, aquela natureza espiritual. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Novamente o versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado, mortos para o pecado. Não há morte física, nós estamos vivos, graças a Deus, mas morte espiritual. Com o poder do domínio do pecado, a pessoa que não passou por essa morte. E nós saímos, graças a Deus, do poder do pecado, que dominava nossas vidas. A resposta de Paulo para essa pergunta é: não. Cristo não dá licença para pecar, mas capacita para viver em retidão. Isso aí Ele dá, Ele vai nos capacitando. Então, eu dou licença, peca à vontade, depois volta. Está livre, está de folga. Não, na vida cristã não tem folga, não tem férias. Longe deste pensamento nós devemos pensar assim, sempre vigiando, não usar da liberdade e dar ocasião à carne. Às vezes acontece isso. Não se trata da perfeição instantânea, mas uma nova orientação divina que nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Nós devemos procurar honrar a Deus, não procurar honra para nós. Tudo que é honra, que é glória, através da união com Cristo, do casamento com Cristo na sua morte, o cristão é libertado da escravidão do pecado. A vida que se segue não é mais vivida pela força humana. Nós não estamos deixar viver pela força humana, mas pela habitação de Cristo em nossos corações, através do Espírito Santo. Ter um novo desejo de agradar a Deus, sempre ter aquele desejo de agradar a Deus, não agradar a nós mesmos. Tem hora que tem que desagradar a nós mesmos, desagradar nossa família, para poder agradar a Deus. Então, é uma nova capacidade de resistir à tentação, com a ajuda do Espírito Santo. Aí ele fala no 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui está o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo nas águas. O verdadeiro batismo que salva
É o batismo na morte de Cristo, batizado no sangue de Cristo. Se são batizados no Espírito Santo, então vão ter o dom de falar em línguas estranhas, dom de cura, não. Nós não temos esse dom. Aqui ele enfatiza aqui a união com Cristo Jesus, no novo nascimento, é o novo nascimento, através do batismo do Espírito Santo, batizado à sua morte. Eu vou para ler um versículo lá do capítulo 2 de Colossenses e parar, versículo 12. Olha, Colossenses também fala, Paulo falou lá: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sepultados. É importante notar que o batismo em água não salva. Se a pessoa é um pecador, é um perdido, ele entra perdido, sai perdido de novo. Dizer que o batismo lava, a água lava o pecado, não. Ele já falaram, o pessoal da outra igreja falou isso na casa, assim, fala, não, eu espremo. Lá ensina assim, que desce, que sai, e sai o novo. Falei, não, entra perdido e sai perdido. Falei, o batismo que salva, o batismo do Espírito Santo no sangue de Cristo. Não pode confundir as coisas, esse versículo aqui, ó. Sepultado com ele no batismo nas águas. Não, na morte de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. E amanhã os irmãos procuram estar aqui presente para receber o pastor Miguel. Quem vamos cantar agora? Agora estava pensando, eu já esqueci, agora não me lembro. Vamos cantar o 329, porque endireita lá para a porta, né? Ele endireita ela. Não é para cima, o céu fica no meio, né? Para cima um pouco. Mas deixando reta tá bom, não vai ficar coxado. Aí. Só pode ir Ré maior, então eu toco Mi bemol, 329. Não entra não, pode cantar? Ré.
da voz, tá bom, vamos orar? Então vamos, ore, que Deus nos dê boa noite, que possamos amanhã estar aí mais aqui amanhã, se Deus permitir ajudar. Senhor, queremos pedir pelo dia de amanhã, por essa igreja, né, por cada um de nós, principalmente por esse casal que vai vir para cá, que o Senhor possa ter o dia deles na viagem, que eles possam ter uma boa descanso aqui, nesse dia, no culto, né, e que eles possam ser viagem. E também agradecemos pelo culto, né, que está se encerrando, por tudo aquilo que foi feito, principalmente pela mensagem, né, pelo pastor, pela missão, por cada um de nós. Pedimos que Deus abençoe o nosso dia também, Amém. o nosso serviço de manhã, cada um no seu lugar. E agradecemos de uma forma especial, né, sem termos a compreensão, né, como foi tão grande da nossa salvação em Jesus Cristo, né, através da sua oferta, do seu corpo, do seu sangue derramado na cruz, em nosso favor. Agradecemos por isso de uma forma especial. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.